Nesse vídeo, nós vamos pensar sobre Eliú, no livro de Jó. Eliú e a conversa dele com Jó. O último versículo do capítulo 31 de Jó marca uma interrupção importante. É dito lá, fim das palavras de Jó. O capítulo 32 introduz um novo interlocutor, chamado Eliú. É um homem bem mais jovem que os outros, pode notar no versículo 6. Com certeza ele ouviu toda a discussão e manteve-se em silêncio com respeito aos mais velhos, versículos 4, 6 e 7. Agora, porém, ao ouvir Jó, justificando-se obstinadamente, enquanto o trio o condena cada vez mais sem conseguir resposta, sem conseguir responder-lhe, Eliú não consegue mais ficar mordendo os lábios de raiva, sem nada declarar. É preciso que fale. Note os versículos 2, 3 e 5. E começa a sua fala numa disposição de Eliú em ação. No entanto, o socorro não é tão fácil quanto suspirar, embora certamente contribua com uma correção valiosa para o debate. Um aspecto do problema foi esquecido e é para ele que o nosso novo orador chama a atenção. A fala de Eliú, ocupando nada menos que 6 capítulos, tem sido muito criticada com um palavrório de um jovem vaidoso em tom desesperoso ou desrespeitoso e não acrescentando ao argumento. Uma leitura mais cuidadosa refuta este juízo errôneo e pouco amável. Trata-se do discurso mais cortês do debate e, sem dúvida, supera os precedentes em seu discernimento espiritual, desenvolvendo-se em um nível superior aos de Elifaz, Bildade e Zofar. Em relação ao problema em questão, o mais importante é que são introduzidos 3 novos fatores. Primeiro, há uma nova abordagem. Segundo, há uma nova resposta. E terceiro, há um novo apelo. Portanto, Eliú aceita a afirmação de Jó de que qualquer sabedoria verdadeira no homem só vem por inspiração de Deus, mas está convencido de que tal sabedoria não é dada apenas aos mais velhos. Leia o capítulo 32, versículo 9 de Jó. Existe um espírito no homem, capaz de receber inspiração, versículo 8, e Eliú acredita que ele próprio, está agora recebendo tal inspiração. Note o capítulo 33, versículo 4, e o capítulo 36, versículos 2 a 4. Mais ainda, Eliú se julga inspirado o suficiente para poder cumprir o desejo de Jó de conseguir um árbitro a quem pudesse apresentar sua defesa, alguém para atuar entre ele e Deus. Em patético desespero, Jó lamentará a falta de tal, porque isso está no capítulo, ele lamentara a falta de tal árbitro, pois está no capítulo 9, versículo 33, e sua própria incapacidade de obter uma entrevista com Deus, no capítulo 33, versículos 3 a 7. E, aliás, suas últimas palavras antes de Eliú entrar em cena foram: bem sei se eu tiver... bom seria, aliás, se eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ei o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Capítulo 31, versículo 35 a 37. Eliú se supõe de tal forma inspirado que poderá ser a resposta ao desejo de Jó.
Observe suas notáveis palavras no capítulo 33, versículo 6. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado de barro. Eliú reivindica então uma inspiração especial de Deus e ainda pode tomar o partido de Jó porque também é feito de barro. Essa é uma abordagem bem diferente da de Elifaz, Bildade e Zofar, com sua filosofia inflexível, tratando do problema de Jó como espectadores, sem ligação com ele. Eles quiseram servir de juízes, enquanto Eliú quis ser irmão. Sua vontade era sentar-se com Jó na comunhão da solidariedade humana, mas ao mesmo tempo falando a verdade autêntica da parte de Deus. Essa é a nova abordagem que vem da parte de Eliú. A resposta de Eliú completa-se nos capítulos 36 e 37, mas verifique primeiro o que leva a este ponto do capítulo 33 ao 35. Deus é maior do que o homem e, portanto, este não tem direito nem autoridade para exigir uma explicação dele. Isto está no capítulo 33, versículos 12 e 13. Algumas coisas que Deus faz necessariamente têm de ser incompreensíveis para o homem. Todavia, Deus realmente fala aos seres humanos caso lhe deem ouvidos. Note nesse capítulo 33, os versículos 14 a 16, com a finalidade de guardá-los e socorrê-los. No mesmo capítulo, versículos 17 e 18. Além disso, Deus não só fala, mas também disciplina, do versículo 19 ao 22. Isto se houver, pelo menos, alguém que interprete sempre com o propósito de curar e restaurar os homens. Aí dos versículos 23 a 28 deste capítulo 33 de Jó. Isso vem ao encontro das próprias expectativas pelas quais Jó estava passando. O que lhe faltava era um intérprete, e parece claro que Eliú se considerasse a pessoa adequada. Note os versículos 29 a 33. O sofrimento de Jó é instrutivo. Deus o está preparando para algum fim maior, e isto se encontra no capítulo 33. Sem dúvida, atingindo um nível mais alto do que as outras falas. Temos aí nesse capítulo 33 todos estes pensamentos de Eliú. Segue então, no capítulo 34, o argumento que o governo de Deus, além de soberano, é gracioso. Como no capítulo 33, deve ser necessariamente justo e imparcial. Capítulo 34, versículos 10 a 19. Ele também é perfeito em discernimento, versículo 23, o que torna absolutamente supérflua a exigência de uma entrevista com Deus para que Jó pudesse apresentar sua defesa, versículo 23. Deus conhece todos os fatos. Um julgamento imparcial, ou melhor dizendo, um julgamento especial é desnecessário. Alguns dos atos de Deus parecem misteriosos, versículos 24 a 26. Justamente por isso. Todavia, sempre há um bom propósito moral, versículos 27 a 30. Assim, Eliú chega ao desenvolvimento final de sua resposta a Jó, nos capítulos 36 e 37. O que torna a sua resposta inédita e distinta? A resposta de Eliú seria isto. Ele vê no sofrimento um propósito diferente e superior àquele observado por Elifaz, Bildade e Zofar. Para Eliú, há uma finalidade maior e muito mais espiritual. Os outros oradores se prenderam à teoria de que o sofrimento é necessariamente o castigo, ou é o castigo por algum pecado anterior cometido. Eliú vai além, buscando um sentido mais autêntico e amplo. O sofrimento não é exclusivamente punitivo, mas também corretivo. Não é apenas penal, é moral. Não vem somente para castigar,
mas também para restaurar o homem. Não vem sempre para punir, mas também para purificar. Não é apenas a vara do juiz, muitas vezes é o cajado do pastor. Veja como essa nova interpretação de Eliú percorre sua fala, alcançando plena expressão nos capítulos 36 e 37 de Jó. Observe como, por meio do sofrimento, o homem é apartado, castigado e restituído. Vamos pensar nessa palavra apartado na seguinte passagem, que temos aí na fala de Eliú. Então, Deus, seria ali, né? Deus lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para apartar o homem de seu mau desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Capítulo 33, versículos 16 a 18. Note sobre o castigo. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a vida abomina o pão, e sua alma a comida apetecível. No capítulo 33, versículos 19 a 20. Então, como é restituído? Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deverá orar a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens, e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Essas palavras de Eliú estão no capítulo 33 também, do versículo 23 ao 28. Antes de terminar a primeira parte de sua fala, fazendo uma pausa para dar oportunidade a Jó de fazer algum comentário, versículo 31 a 33, Eliú fecha esses três aspectos do sofrimento com uma repetição resumida. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. A seguir, no capítulo 34, Eliú continua argumentando que, ao afligir assim os homens, Deus age com absoluta justiça, imparcialidade e discernimento. Note o que Eliú diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Acaso governaria o que aborrece o direito? E que dirá tu, Jó, condenar aquele Deus que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ó vil? Ou aos príncipes, ó perversos? Quanto menos àquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Então, neste capítulo, versículo 10 e do 17 a 19. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que obram a iniquidade. Não tem como escapar de Deus.
pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. E é como Jó queria fazer, né? Então isso aí, essa fala de Eliú está aí neste capítulo, do versículo 21 ao 23. Eliú alega então que, com base nesse princípio, a aflição recai até sobre os poderosos da terra, só podendo chegar ao ponto de completa destruição quando há rejeição de Deus. Quando existe a rejeição de Deus. Quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Versículo 24. Porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. Versículo 27. Se houvesse arrependimento por parte de qualquer uma dessas pessoas, o resultado teria sido diferente. Mas todos os que pereceram tinham se recusado a aprender por meio da aflição. Se alguém dentre eles diz a Deus: sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Então as palavras de Eliú seguem essas que eu acabei de citar no versículo 31 e 32. Em seguida, Eliú volta-se para Jó e pergunta-lhe se, em vista de tudo isto, considera-se mais qualificado que Deus para decidir tal recompensa. Ele diz: acaso deve Deus recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhi tu e não eu? Ou melhor dizendo, acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes. E é melhor do que Deus, seria o caso. Declara o que sabes, fala. Então está aí no versículo 33. Esta é uma sugestão para Jó submeter-se à disciplina divina como castigo para um fim proveitoso, em vez de ficar rebelando-se todo o tempo contra ela como se fosse uma punição injusta. Deus está tentando ensinar algo a Jó e o sofrimento está sendo prolongado pela insubmissão ressentida de Jó. No capítulo 35, Eliú continua seu discurso dizendo que os apelos e protestos feitos por Jó a Deus não são reconhecidos por não terem a motivação certa. Muitos outros continuam sofrendo pela mesma razão. Leia os versículos 9 a 12 deste capítulo, que culminam com: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Quanto ao pobre Jó, como ele pode esperar alguma resposta ou explicação de Deus quando insiste no fato de que o Senhor não pode sequer se encontrar, melhor dizendo, Deus, quando insiste no fato de que o Senhor não pode sequer encontrar ou alcançar e que ele trata como a um inimigo, só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ainda que dizes que não os vê, falando de Jó, a tua causa está diante dele. Leia o capítulo 35 de Jó, aí estão os versículos 13 e 14. Nos capítulos 36 e 37, Eliú leva sua teoria a uma expressão final. Mais uma vez, ressalta que a aflição, em vez de juízo, muitas vezes é uma cura. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça ao aflito. Dos justos não tira os seus olhos, antes, com os reis
antes com os reis no trono, os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver a sua obra, as suas transgressões, e se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Isso é repetido mais tarde, aplicando-se diretamente ao caso de Jó. Essas são as palavras de Eliú, e essas palavras são aplicadas mais tarde, aplicando-se diretamente ao caso de Jó. Ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das faces da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto. Essas palavras de Eliú que acabei de citar estão nos versículos 15 e 16 deste capítulo. Como Eliú agora se queixa, porém Jó, em vez de aprender pela aflição, se enche do juízo do perverso e mostra para com Deus a mesma atitude do perverso. Essa é a razão pelo qual o juízo divino ainda aflige. Note o versículo 17. Eliú adverte Jó de que sua aflição pode até levá-lo à morte, se não houver mudança em sua disposição mental. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantidade do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre de tua angústia? Guarda-te, não te inclines para a iniquidade. Por isso, seria murmurar, seria a submissão, preferes a submissão ou a tua miséria. Isso está nos versículos 18 a 21. Por último, no versículo 26 e seguinte até o capítulo 37, Eliú faz com que sua fala alcance um dramático e uma poética altura, referindo-se à última tempestade que se aproxima e que ele descreve vividamente, usando-a para ilustrar sua tese, a qual seja que a aflição é tratada instrutiva, quanto vingativa, e disciplinar, tanto quanto destrutiva. Também de humildade, ele também carrega as densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então, elas, segundo o rumo que ele lhe dá, se espalham para uma e para outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isto faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Isto está no capítulo 37, versículos 11 a 13. Assim, essa foi a nova resposta de Eliú. Note agora o novo apelo que acompanha a nova abordagem e a nova resposta de Eliú. O apelo de Elifaz, Bildad e Zofar, caso possa ser chamado de apelo, resumia-se na verdade em admita o fato e deixa de ser hipócrita. Essas são as palavras deles. O apelo de Eliú não contém absolutamente nada nesse sentido. É um chamado para uma nova postura em Jó com respeito à sua aflição. Elifaz, Bildad e Zofar insistiram em falar sobre o suposto comportamento pecaminoso do passado de Jó. Eliú
preocupa-se com uma postura errada no presente. Ele não discute se Jó cometeu algum pecado grave anteriormente. Ele aceita os protestos de inocência de Jó. Em sua tese é que, embora seus protestos de inocência possam ser genuínos, suas atitudes, suas atuais atitudes, ou as atitudes atuais de Jó e disposição mental estão erradas. Este é o pensamento de Eliú e a tese de Eliú. O sofrimento de Jó talvez não seja mesmo resultado de um pecado passado. É provavelmente uma disciplina com um fim proveitoso, mas Jó está prejudicando o próprio bem-estar com sua postura negativa. Portanto, de acordo com a filosofia de Eliú, a aflição é corretiva e educativa, em lugar de judicial e punitiva, e seu apelo é para que Jó se humilhe, aceitando o ensinamento que vem de Deus. Essa foi a principal falha de Jó, como aconteceu com outros que não foram ouvidos por Deus por causa de seu motivo errado. Note o capítulo 35, versículo 12. Os pedidos e protestos de Jó, por mais sinceros que fossem, também resultam de uma causa errônea, ou seja, o orgulho. Um orgulho repleto de vindicação de si mesmo até o ponto de contestar a justiça de Deus. Deus não ouvirá tal vaidade. É isto que Eliú afirma no capítulo 33, versículo 13. Aliás, capítulo 35, versículo 13. Jó precisa reconhecer sua impotência e também a ignorância. Capítulo 37, versículos 14 a 24. E isso é evidentemente perspicaz. Mas Eliú também apela para uma paciência submissa. Todos os juízos de Deus procedem de sua compreensão absoluta. Capítulo 34, versículo 21 a 23. E são justos. Versículos 10 a 12. E irresistíveis. Versículo 13 a 20 e 29. Assim sendo, o homem sábio se submete e tem paciência para aprender. Como ele diz, no capítulo 35, versículo 14, a tua causa está diante dele. Por isso espera nele. Isso é igualmente perspicaz. Outro apelo de Eliú é para que Jó tenha fé no próprio Deus e não em alguma explicação exigida. A verdadeira sabedoria é confiar em Deus, apesar da falta de qualquer explicação, reconhecendo que Ele, Deus, é onisciente e justo. Note o capítulo 36, versículo 5. Suas últimas palavras são: ao Todo-Poderoso, não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude ele não perverte o juízo e também não perverte a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Capítulo 37, versículos 23 a 24. Isso também é perspicaz da parte de Eliú. E agora? O que dizer agora da fala de Eliú como um todo? O que dissemos terá confirmado que ela alcança um nível superior aos dos outros precedentes, os amigos de Jó, os três outros. Existe uma compreensão espiritual mais ampla e uma percepção espiritual mais verdadeira. Admitimos que, num ponto ou outro, Eliú comete alguns erros, como quando diz que Deus não se deixa influenciar nem pelo pecado e nem pela retidão do homem, no capítulo 35, versículos 6 e 7. A revelação completa das Escrituras mostra que o coração amoroso de Deus é, de fato, afetado. Em um e em outro ponto, Eliú é também insatisfatório, como quando diz que uma reação sincera à aflição sempre propicia a restituição da propriedade. Isto está no capítulo 33, versículos 23 a 30. Mas existem, da mesma forma, coisas surpreendentemente verdadeiras, como quando acusa a Jó de pecar por causa de seu sofrimento e não de sofrer por causa de seu pecado,
como os outros 3 interlocutores antes dele haviam dito. Note o capítulo 33, versículos 8 a 11, o capítulo 34, versículo 36 e versículo 37, e no capítulo 35, versículos 15 e 16. A filosofia do sofrimento desenvolvido por Eliú não abrange certamente toda a questão. Além disto, como é natural, com relação aos sofrimentos particulares de Jó, Eliú ignorava certamente sua causa real. E a calúnia de Satanás e o desafio do Senhor, ele também não sabia disto. Da mesma forma que os outros interlocutores do diálogo também não sabiam. Todavia, sua visão do sofrimento, sem dúvida, está mais próxima da verdade do que qualquer coisa dita por Elifaz, Bildad e Zofar. Ele se aproxima de uma esplêndida verdade quando afirma, no final de sua fala, que a fé no próprio Deus é ainda melhor que uma explicação. Nessa altura, de maneira muito significativa, o próprio Senhor intervém por meio de uma voz no redemoinho, em meio a uma tempestade que se estivera formando sobre a terra, quase no fim da fala de Eliú. Pois bem, o assunto de Eliú foi sem dúvida grandioso. De fato, era grande demais para Eliú, que conseguiu equiparar-se a ele. Uma voz sobre-humana precisava falar agora, e realmente falou. Em nosso próximo vídeo, o último sobre o livro de Jó, ouviremos o derradeiro e maior de todos os interlocutores, Deus.